Aí a gente pensou que aquelas histórias, elas não estavam soltas, elas complementavam umas às outras. Aí os coordenadores colocaram um encaixe doutrinário na história. Então, depois de uma história de um jovem que se suicidou, vem a parte do Livro dos Espíritos que trata do suicídio. Depois da história de um jovem que abandonou a família e caiu nas drogas, tem uma parte do Evangelho que fala da importância de honrar pai e mãe. Então, a gente foi organizando isso, daí saiu a ideia do livro. E esse livro foi premiado pela Federação Espírita, os jovens foram premiados. E então, esses jovens abriram uma casa espírita. Eles já faziam um trabalho com moradores de rua, e hoje a Sociedade Espírita de Muxaba, formada por todos são jovens. O único velhinho lá sou eu. Eu sou o vice-presidente, que é o cara que não faz nada, mas está lá para dizer uma coisa. Mas sou o único. Vocês têm ideia? A tesoureira do grupo tinha 16 anos quando o grupo foi fundado no ano passado, agora está com 17. Ela tinha 16 anos. Eu e a minha esposa precisamos adiantar a maioridade dela para ela poder assinar cheques no banco. Porque ela é tesoureira, ela tem que assinar o cheque junto com a presidente da casa. Então hoje a casa tem uma evangelização maior do que a nossa casa. Eles evangelizam mais de 40 crianças, tem um grupo de mocidade forte, tem um grupo de estudo do Livro dos Espíritos, tem palestra, tem um trabalho com os moradores de rua, tem um trabalho de socorro a famílias carentes, de visita aos asilos, um grupo espírita formado só por jovens. Como eu disse, o único velhinho sou eu. Então por isso que veio o livro Vida Louca, Vida Breve, é o resultado desse trabalho, né? Então por isso que eu sou ligado a duas casas. Então eu ajudei a fundar em setembro do ano passado essa casa espírita de jovens que chama-se Sociedade Espírita de Muxaba, que é um bairro que não tinha centro espírita. Mas vamos ao nosso tema. Allan Kardec pergunta qual é o objetivo da reencarnação ou da encarnação. E a resposta dos espíritos, ela é sucinta, ela é geral. Eles dizem o progresso. Esse é o objetivo da reencarnação. Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela vai parafrasear esse pensamento de Kardec. Ela vai dizer: o objetivo da encarnação é desenvolver as nossas potencialidades e administrar os nossos impulsos, as nossas pulsões, traduzindo para a linguagem psicanalítica. Parafraseando o pensamento joanino e o pensamento kardeciano, eu diria que o objetivo da encarnação é o perdão. A gente só nasce porque precisa perdoar. Os espíritos dizem a Kardec que no mundo espiritual não existe a cronologia temporal que estamos acostumados. Passado, presente e futuro é uma invenção do mundo inferior. Para os espíritos superiores não existe passado nem futuro. Só existe o eterno presente. Só existe o passado para nós porque nós precisamos corrigi-lo com o perdão ou auto-perdão. Nós temos culpas que carregamos de coisas erradas que fizemos e agora precisamos do auto-perdão, ou seja, nos perdoar. E também trazemos conosco pessoas que nos machucaram e que nós precisamos perdoar. Então o presente é para perdoar o passado e construir um futuro mais leve. Se eu tirar as mágoas e as culpas, eu não preciso do passado e nem preciso do futuro. O eterno presente. Não é uma colocação filosófica. É uma realidade. Pense, para que eu tenho passado? Para que eu quero futuro? A única coisa palpável é o presente.
Eu questionava Jordano Bruno sobre a questão da regressão de memória, sobretudo regressão a vivências passadas. Eu sou um dos poucos profissionais que trabalha com regressão a vivências passadas. E aprendi com o Dr. Jorge Andréa. Então eu não brinco, eu não faço isso para curiosidade das pessoas, mas as pessoas procuram. E eu fiquei pensando, qual é a função de voltar ao passado? Se Deus, por misericórdia, faz a gente esquecer. E aí Jordano disse para mim, meu filho, o passado é só um álbum de fotografia, ele não existe. É só um álbum de fotografia. O que é que você faz quando você faz a regressão? Você vai lá, pega uma foto apagada, uma foto meio rasgada e troca por uma foto colorida. Então, na regressão, a pessoa, por exemplo, morreu... teve uma paciente, por exemplo, que ela tinha pânico de cobras e que ela foi, depois de ser espancada, ela era homem na encarnação, ela foi jogada, aquele rapaz, dentro de um buraco cheio de cobras e tapou. E ali ficou até morrer. Agora ela reencarna como mulher e tem pavor de cobras. O que eu faço? Eu construo uma maneira lá, quando eu faço a regressão, que ele sai do buraco e se liberta. Então aquele trauma se desfaz. Aí eu disse para ele, mas não tá errado eu mexer no passado dessa pessoa? Ele disse, não, é só um álbum. A gente muda o álbum que a gente quiser. Então o passado é só um álbum de fotografia. E o futuro é só uma projeção. A única coisa real é o presente. E é por isso que a gente tem que investir no perdão. Para corrigir no presente o que está no passado. Então o objetivo da encarnação é o perdão. Se não tiver necessidade do perdão, a gente nem precisaria reencarnar. Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o significado da palavra caridade, como a entendia Jesus. Por que Allan Kardec faz essa pergunta? Por que tem que ser Jesus que tem que traduzir o significado da palavra caridade? Primeiro, por que ele escolheu caridade? Porque ele não falou qual o significado da palavra verdade? Qual o significado da palavra persistência, perseverança, esperança? Por que ele perguntou caridade? Se a gente buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo inteiro que diz assim: fora da caridade não há salvação. Então ali os Espíritos vão dizer para nós que a caridade é a chave para a salvação. Salvação de quê? Se a gente não vai para o inferno mais. Se Allan Kardec destruiu o inferno na obra com o mesmo título, ele mostra para a gente cientificamente que céu e inferno é uma invenção teológica. E mostra por que não existe. E aí, de repente, dá aquele desespero. Se eu não vou nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório, nem para o limbo, que o purgatório e o limbo foram adaptações da ideia mal elaborada do céu e inferno. Criaram o céu e inferno. O sujeito errou muito, vai para o inferno. Errou pouco, vai para o céu. Sim. Porém, aí alguém fez uma pergunta, e sempre alguém que quer colocar areia na farofa dos outros. A pessoa falou, peraí, e se a pessoa tiver feito assim, 51,49, só por uma a pessoa vai para o inferno? E os 48 não conta? Se ela fizesse mais um pouquinho, chegasse no 50,1, ela ia para o céu. Mas ela fez 49,9, 2 décimos. Dá 2 décimos para ela, ela vai para o céu. O que acontece? Aí alguém falou, vamos inventar o purgatório?
Porque durante o purgatório, a família dá um empurrãozinho. A família faz a caridade, faz a oração, e ele fica lá no purgatório. E a família oferece esses 2 décimos que faltam para ele ir para o céu. Olha que doideira. Aí, tá bom, então resolveu esse problema do cara que está quase indo para o céu. Mas alguém falou, peraí, e as crianças? Aí alguém falou, mas quem tem as crianças? As crianças vão para o céu ou vão para o inferno? Vão para o céu. Mas por que elas vão para o céu se elas não fizeram nada de bom? Mas também não fizeram nada de mal, porque elas não têm juízo. Mas se elas não fizeram nada de mal, então também não faz sentido elas ir para o céu, porque elas não têm mérito, já que não tem demérito. E o índio? O índio é igual a criança, a falta de respeito com a civilização brasileira, no olhar do europeu. Aí alguém não fazer isso, hein? Se mandar a criança para o purgatório, mas se for uma criança arteira, coitada da família, vai ter que rezar dia e noite para poder levar para o céu. Aí inventaram o limbo, a criança vai para o limbo, que cá para nós é pior do que o inferno. Porque é aquela grama verde sem fim, que dá tédio só de você olhar. Então as coisas muito mal. Aí o Allan Kardec vai desconstruir essa ideia estapafúrdia do céu e do inferno. E claro, junto com ela, vai desconstruir a figura do demônio, do capeta, do satanás, do cão, enfim, desses nomes estranhos que dão para uma encarnação do mal, como se existissem 2 deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. Tem lá até o cara lá que é o Lúcifer, que era um anjo, estranho, o cara era anjo e de repente virou, foi para o inferno. Quer dizer que você vai para o céu, você não está garantido, você pode depois voltar e ir para o... Então é muito bagunçado, a ideia não se sustenta. Aí vem a seguinte pergunta, se o camarada não vai nem para o céu, nem para o inferno, nem para o limbo, nem para o purgatório, ele vai para onde? Aí no final do livro, Allan Kardec apresenta depoimento de diversos tipos de pessoa. Pessoa que não vale nada, bandido, o cara vai dizer onde ele foi. Suicida, é de lá que vem a ideia do Vale dos Suicidas. Depoimento de pessoas bondosas, de pessoas neutras, né? É o que o professor Neilou chama de espírito pêndulo, aquele pêndulo do relógio, de um lado, do outro. Somos nós, a gente está aqui todo mundo em prece. Aí sai a porta ali, alguém está querendo linchar um ladrão, vamos lá linchar o cara. Então a gente estava no bem e vai para o mal no mesmo ponto. Aí pega o depoimento dessas pessoas. E aí o que a gente vê no céu e inferno? Que na verdade a pessoa depois que morre, ela vai para onde ela já está. Um usuário de droga, um usuário de crack, ele vai continuar na Cracolândia, ele já está ali vegetando, vai continuar vegetando do outro lado. Um alcoolista vai ficar também vegetando, querendo beber e tal. Um homem que tem um ódio desgraçado da mulher, ele vai continuar com ódio da mulher quando chega do lado de lá. Não muda nada. Veja, a doutrina espírita, ela de verdade destruiu a morte, gente. É ou não é? Então, Allan Kardec queria uma opinião de alguém que merece crédito, que é Jesus. Qual o significado da palavra caridade? Já que ela é a porta da salvação. Salvação de quê? Do céu, do inferno? Não, gente, salvação do inferno que é aqui mesmo. O inferno que está aqui, ó. O inferno que está aqui. Essa é a salvação. E aí, a resposta. Por que Jesus? Porque Jesus é modelo e guia. Benevolência para com todos. O que é benevolência? É caridade. Indulgência para com os erros alheios. E qual é a terceira palavra? Perdão. Perdão. Então, perdão é a chave. Benevolência é uma forma de perdão. Indulgência também. É apenas a tradução da palavra perdão. Então, o que nós precisamos para a gente ser salvo? A gente precisa de perdão. Eu estou no inferno. Eu estou com ódio do meu patrão porque ele não me indenizou direito. Eu perdoo e eu saio daquela zona de sofrimento. Eu vou para o céu. Aqui na terra, encarnado.
Tem gente que morre de raiva, literalmente. A pessoa infarta. Eu vi uma pessoa morrer de raiva, brigando com a outra, a cabeça dela começou a ficar preta. Eu falei, ó, a cabeça dele está ficando preta. E aí, de repente, alguém criou, chamou a ambulância e levamos, o cara desencarnou assim na minha frente. Ele ficou com a cabeça preta mesmo, foi ficando vermelho, 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 foi escurecendo. E ali no ódio ele desencarnou. Imagina o estado que ele foi para o mundo espiritual. Então o perdão nos liberta do inferno. Não o inferno depois da morte, que isso não faz diferença. O inferno aqui. Aqui e lá é a mesma coisa. O que é o obsessor, senão alguém que odeia alguém? Tem um monte de obsessor encarnado por aí que odeia um ou outro. Então, por isso a salvação. O perdão, então, salva. É a chave da caridade. E para a gente se manter salvo, gratidão. A gratidão torna a vida leve. Veja, quanta gente aqui que saiu do ritual dele, dos hábitos dele, para poder vir aqui me escutar, me dando crédito. Eu sou grato a vocês. Eu sou grato a Luciana, porque ela teve toda uma preocupação, um trabalho para preparar um café gostoso, que nós tomamos agora há pouco. Estou fazendo uma propaganda, né? Eu sou grato, por exemplo, ao moço que acordou às 5 horas da manhã para eu tomar café na padaria. Na verdade, ele acordou às 3, porque às 5 o pão já estava assado. Grato a Deus pela oportunidade de estar aqui, aos bons espíritos, pela inspiração. Então, gratidão faz a coisa ficar leve. O ingrato, ele sofre muito, porque o ingrato, ele se acha credor de algo que ele não tem direito. Então, qualquer coisa que você dê a ele é pouco. E se você não der, ele cobra. Então, ele vive reivindicando a vida inteira. Já o grato, não. Tem meio prato de comida, ele é grato porque tem meio prato de comida. Poderia não ter nada. O outro reclama porque só tem meio prato de comida. Deveria ser inteiro. Um é grato porque tem um automóvel usado. O outro já vai dizer que o sonho dele é ter um automóvel novo. Mas se tiver um automóvel novo, ele queria ter um automóvel mais caro que aquele. E se ele tiver um automóvel mais caro, o sonho dele é ter, na verdade, um helicóptero, um navio, um barco. Se ele tem uma casa, o sonho dele é ter uma casa ainda mais confortável. Se essa casa é confortável, ele quer ter uma mansão. Então, a ambição, como diz lá em Minas Gerais, é um saco sem fundo. Não tem limite. Então a gratidão nos tira essa inquietação. E como é que funciona o perdão? Por que a gente precisa perdoar? Jesus pergunta. Aliás, Pedro pergunta a Jesus. Quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? Veja que Pedro não pergunta se nós devemos perdoar. Ele pergunta quantas vezes precisamos perdoar. Veja que o judeu já tinha subido bem trabalhado. E Jesus, ao invés de responder com aquela didática extraordinária, a didática pestalozziana, que é você diagnosticar o que o outro traz de conhecimento. Eu visitei a escola de Pestalozzi, em Erdum, lá onde o pessoal fala alemão, e a guia, falando em alemão, o meu amigo que mora na Suíça, que é português, traduzindo para mim. E num dado momento a mulher pergunta, ele é de onde? Aí o meu amigo diz, ele é do Brasil, ele é brasileiro. E ela diz, por que tanto brasileiro vem aqui? Aí o meu amigo respondeu, porque Pestalozzi foi professor de Allan Kardec. E Allan Kardec codificou o espiritismo. Essa não estou entendendo nada não, mas o que eu
quero mostrar que deve ser importante, que estão sempre aqui. Então fui conhecer a escola de Pestalozzi. E a base da escola pestalozziana é exatamente avaliar a didática, estabelece qual é o conteúdo que o outro traz. Então, se seu filho pergunta alguma coisa ligada a sexo, sua filha pequena, o que você deve responder para ela? Você falar, olha, na verdade foi a cegonha, ela vai rir e vai falar, meu Deus, ela é tão imbecil, será que ela não aprendeu isso até hoje, né? Freud vai dizer que as crianças, elas, quando os pais fazem isso com elas olham desconfiadas e aí aprendem a não confiar nos pais. Porque elas sabem que os pais estão mentindo. E ela então tem o seguinte raciocínio: se ele mente para mim nisso, ele mente em tudo. Então quando ele fala que me ama, eu não posso confiar. Então seu filho te pergunta, sua filha te pergunta, qual a idade que for, 5, 7, 3, 4, não importa. Devolva a pergunta para ele. E para você, o que é sexo? Que de acordo com o que ele trouxer, você sabe em que nível você deve responder. É claro, evitando sempre os apelidos. Ninguém merece baratinha, pintinho, porque isso confunde ainda mais a cabeça da criança. Fala o nome científico. Porque não é feio o nome científico, o nome é esse. Feio ou bonito é uma questão do olhar de cada um. Então Jesus devolve para Pedro, diz, e para você, quantas vezes você acha que deve perdoar? Aí Pedro, acho que Pedro deve ter pensado assim, Jesus está querendo me pegar, mas ele não vai pegar não. Se eu falar para ele uma vez, ele vai dizer, muito pouco, Pedro. E se eu falar 10? 10 deve ser. E se ele falar que é pouco? Acho que eu vou falar 100. Mas ele pode dizer que é pouco. Ele não queria tomar rasteira. E se eu falar 1000? Ah, 1000 não, poxa. A pessoa perdoar 1000 vezes, eu acho que vai ser o suficiente. Mas aí a vozinha lá dentro dizia, não, ele vai te pegar. Aí o que Pedro fez? Pedro falou, 7. 7 na linguagem dos judeus significa o infinito. Significa perdoar sempre. Porque o 7, se vocês perceberem, tem o 7, por que significa o infinito? Porque o 7 é esse aqui, ó. Isso não é o 7? Olha só. É o infinito. Não tem início nem fim. Então, ó. 7. 7. Então é o infinito. Aqui eu tenho um 7. Aqui eu tenho um 7, cabeça para baixo. É infinito. Então, quando Pedro fala 7, ele já quer dizer sempre. Sabe o que Jesus diz? 70 vezes 7 vezes. Não é só sempre. Tem que ser com intensidade. Por que é tão importante falar do perdão em um grupo que acredita na reencarnação? Porque que outro mecanismo nós podemos usar para entender a reencarnação? Freud vai chamar de complexo de Édipo o ódio de mãe e filha, de pai e filho. Por quê? A criança aos 4, 5 anos, ela se apaixona pelo sexo oposto. E aí cria uma rivalidade se for o menino, com o pai. Se for menina, com a mãe. E ele vai dizer que a mãe ou o pai deve castrar a criança, para não torná-la um adulto caprichoso. Então, lá em casa, por exemplo, eu tenho 3 meninas e 2 meninos. Sou pai de 5 filhos. E aí, o que eu faço com as meninas? Às vezes eu falo, vamos tomar açaí? Agora não, agora o açaí voltou. Eu parei de tomar por causa da diabetes. Aí o cara da fábrica de açaí, para não me perder como cliente, ele criou lá um açaí zero açúcar. E aí, vamos tomar açaí? Vamos. A programação nossa, o nosso programa de família é tomar açaí. Aí a minha esposa fala, não vou não. Aí a minha filha, vamos papai. Tipo assim,
Graças, até que enfim vou ficar sozinho com ele, né? Vai sair do meu caminho. Aí saímos. Aí, quando eu chego lá na saiteira, toda tereré, toda animada, aí eu digo assim, eu vou levar um açaí para sua mãe. Tô castrando. Liga para ela, vê qual sabor que ela quer. Dos acompanhantes. O problema do açaí não é o açaí, é o que acompanha ele. Aí a gente sai, dá uma volta, aí passa uma loja com aquele vestido ali, a cara da sua mãe. E ela deve pensar, desgramado, ele não fala nem que é a minha cara, só a cara da mamãe. O que eu estou fazendo ali? Estou dizendo para ela assim, sua mãe está em primeiro lugar, você em segundo. Eu estou dizendo não para ela. Estou castrando ela. Eu sou o primeiro a dizer não. E eu posso dizer não, sabe por quê? Porque ela é apaixonada por mim. Então o meu não vai doer tanto. Se eu não disser não para ela, a professora vai dizer não. O chefe vai dizer não. A polícia vai dizer não. O juiz vai dizer não. A gente recebe muito mais nós do que sims na vida. Freud vai explicar então a rivalidade entre mãe e filha, entre pai e filho, pelo complexo de Édipo. Mas a doutrina da reencarnação tem uma explicação que aprofunda ainda mais isso. Quem não sabe, mesmo que não tenha lido, já não viu palestra da história de Segismundo, do livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier na década de 1950. O pai espírita, Adelino, é legal, é uma história de gente espírita. O pai espírita, Adelino, diz assim, tive um pesadelo, ele conta para Raquel, Raquel, eu tive um pesadelo. Aí Raquel falou, o que aconteceu, Adelino? Falou, um monstro tentava me perseguir. Sabe quem era o monstro, gente? O filho dele. O futuro filho dele. Que ele fugia, inviabilizava o engravidamento da esposa. Adelino estava agora faltando ao culto do lar. Veja como é a família espírita. Ele saía tarde do trabalho e não participava do culto do lar da família. Eu sei que aqui no salão não deve ter ninguém que faça isso. Não é para vocês, é para o pessoal da internet, o pessoal que mora lá na França, né? Então, o pai trabalhava muito e não ia no culto no lar. Naquele dia, o filho que ele já tinha de 3 anos, imagina uma criança de 3 anos, senta na mesa com o pai e fala, papai, eu sinto falta de você no culto no lar. O pai deve ter olhado e falado, meu Deus, o que fizeram com esse menino? Cadê? Abduziram. Quem é que está aí no lugar desse corpo dele? Né? E aí ele se emocionou e falou, filho, hoje eu vou estar no culto no lar. E naquele dia, então, Adelino chegou mais cedo. Foi um culto tranquilo, harmonioso. Depois do culto no lar, do filho dormir, Adelino e Raquel foi fazer o que normalmente um casal faz quando estão muito bem, estão muito afetuosos um com o outro. Foram namorar. Se é que vocês me entendem o que significa a palavra namorar para quem é casado. Exatamente na noite seguinte, o espermatozoide estava procurando o óvulo. E aí, os espíritos chamaram Adelino e falaram, Adelino, você precisa receber esse homem. Você precisa acertar as contas com ele. Mas ele vai acabar com a minha vida. Não vai não. Ele vai te amar. E aí conta os espíritos que na noite seguinte, quando o espermatozoide perfura o óvulo, e aí é curioso, como é que espermatozoide vai perfurar o óvulo, se são milhões? Qual é o critério? É acaso? Eu, sinceramente, não acredito que exista nada por acaso no mundo. Tudo está obedecendo a leis. O que a gente pode ter é ignorância das leis. Agora, acaso não. Imagine jogar uma moeda, cara ou coroa. Não é assim.
Então, qual é o espermatozoide que perfura? Por que é o mais rápido? A ciência aponta que não. Às vezes é mais lento. É o mais forte? A ciência também aponta que não. Às vezes é o mais fraco. É o mais saudável? Às vezes é o menos saudável. Qual é o critério? E aí André Luiz mostra. É o espírito reencarnante que imanta o espermatozoide, que vai ter as características que ele precisa para a próxima encarnação. Então, se a pessoa vai ter um problema cardíaco, ela vai imantar um espermatozoide cuja composição vai trazer um problema cardíaco e ele vai perfurar. E aí, Raquel ajoelha, estende os braços e recebe o filho em forma de bebê na mão. Perispírito em forma infantil. Como é que se dá? A regressão de memória. Essa mesma que é feita no consultório. Os espíritos, os terapeutas do mundo espiritual falam assim: Segismundo, você lembra quando você era adolescente? Que você gostava de dançar, de namorar? Aí ele já se vê alguém com perispírito de adolescente. Você se lembra quando você gostava de jogar bolinha de gude, você tinha 7, 8 anos, aí ele já se vê um menino. Imagine agora, lembra, Segismundo, quando você amamentava na sua mãe, aí ele já se vê um bebê. Até ele ir reduzindo para o tamanho da gotícula, ou seja, para o tamanho de um ovo fecundado. Que o óvulo, depois de fecundado, vira ovo. E aí ele fica daquela forma. Aí o perispírito duplica, o físico duplica, copiando o perispírito. Nosso corpo físico é uma cópia do nosso perispírito, e não o contrário. Muito bem. Imaginem, aí eu quero pensar o seguinte: imaginem vocês Adelino recebendo Segismundo. Quem é pai aqui? Porque o pai, eu tenho um filho que está grávido, né? E ele fica querendo disputar com a esposa. Digo, querido, essa parte aí é dela, cara. 9 meses só dela. Tudo bem, você pode ajudar, mas não evoluímos ainda para esse ponto. A gente só vai ter depois que nascer. Aí imagina quem é homem, imagina quando você pega o seu filho pela primeira vez, você está vendo ele agora. Sua esposa carregou na barriga. Ela já estava com ele, mas você não. Você olha para aquela coisa linda e diz assim: meu Deus, que coisa mais linda. E o espírito, até os 8 anos, ele está meio lá e meio cá. Ele tem ainda a consciência do passado. O espírito deve olhar e falar: desgraçado, deixa eu crescer que eu vou te matar, seu infeliz. Porque o inimigo está nascendo. Tem um filme que diz assim: dormindo com o inimigo. É mais ou menos isso. Você recebe o próprio inimigo dentro de casa. Ali. Vai depender de você. E por que ele vai depender de você? Para você provar para ele que você é generoso, que você não é aquele canalha que aprontou com ele na vida passada. E aí vai ficar aquela cisma, aquele arranha. Eu participei de um encontro de jovem, em que um jovem falou: tio Aloísio, por que eu sinto tanto asco com meu pai? Meu pai é um homem trabalhador, é palestrante espírita, é dirigente espírita, é um homem de bem, mas quando ele encosta em mim, me arrepia. E aí minha mãe fala: seu pai te ama tanto, meu filho. Por que eu sinto isso? Lógico que eu não falei que o pai dele aprontou com ele no passado. Eu falei: isso aí é uma reação normal da adolescência, mas isso passa. Mas nós sabemos que nada disso é resultado do passado. E aí esse filho e esse pai vão se odiar. Mas vão se amar. Porque tem a relação entre eles. E sabe o que vai acontecer? Esse mesmo menino que falou que ia matar o pai quando crescesse, quando ele tiver 40 anos e o pai tiver 60, 70,
e vai dizer, que velho extraordinário, que homem. É o homem mais honrado que eu conheço. Se tem um homem que eu amo, é o meu pai. E cadê o ódio, gente? Olha aqui, mecanismo extraordinário de Deus para o perdão. Se nós começarmos a desenvolver o perdão agora, nós teremos famílias muito melhores no futuro. Porque as famílias tumultuadas, elas são resultado do nosso plantio no passado. Estamos colhendo. Mas não podemos plantar diferente. Eu sei que quando alguém apronta conosco, a gente quer ficar longe. E quem que sofre de uma relação de mágoa? E por que o texto da leitura preparatória é perdão às pessoas amadas? Porque é no amor que nasce o ódio. E aí vai ter que voltar para o amor para refazer o caminho. Olha a passagem de Jesus. Reconcilia-te depressa com o teu companheiro enquanto está a caminho com ele. Senão, serás preso na mesma cela até pagares o último centil. Numa outra tradução bíblica, diz assim, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Senão, será preso na mesma cela até pagar o último centil. Eu li e falei, uai, é companheiro ou é adversário? Companheiro e adversário são duas palavras com significado diferente. O companheiro vira adversário e o adversário vira companheiro. Por que preso na mesma cela? Eu gosto de fazer isso quando o centro espírita é embaixo, quando é numa cidade maior. Aí eu falo, olha lá para fora, aí tem uma grade na janela. E aí eu fico pensando, aquela grade é para o ladrão não entrar ou para ele não sair? É para o bandido não entrar ou para ele não sair, será? Eu tenho um amigo que ele falou, Luiz, eu gosto tanto de segurança, eu mandei colocar grades em todas as minhas janelas, eu mandei colocar cerca elétrica, eu mandei colocar um sistema de câmera, câmera e monitoramento, que eu lá do meu escritório, eu sei tudo que está acontecendo em volta da minha casa. Eu digo, esse aí deve muito, hein? Ele está com medo mesmo de fugir. Então a mesma cela, gente, cela quer dizer grade, quer dizer espaço fechado até pagar o último centil. Por que tem marido e mulher que se engafinha e não se separa? A mãe fala, minha filha, larga esse desgraçado, e ela não larga. Será por quê, hein? Marido que a mulher pisa nele, chama ele de banana, maltrata ele e ele não larga ela. Será por quê, hein, gente? Até pagar o último centil. Por que o perdão é uma boa opção? Porque a mágoa faz mal. William Shakespeare diz que estar magoado por alguém é querer matar alguém tomando você o veneno. Olha que coisa mais absurda. Se eu quero matar alguém, é ele que tem que tomar o veneno, não é eu. Se eu tomo, eu é que morro. Então, o ódio, a mágoa, ele machuca quem sente, não é o outro. Então, o perdão não é um ato de generosidade. O perdão é um ato de sobrevivência, de sabedoria. Eu nunca vi um caso, de câncer que não tenha uma matriz de mágoa ou de culpa. Eu nunca vi um caso. E eu já visitei muita gente. Eu já vi muita gente desencarnar.
de câncer. Aquelas mágoas que duram décadas. Aquelas culpas que duram décadas. Alzheimer. Uma coisa que eu tenho visto muito presente no Alzheimer é a culpa. A pessoa leva a vida inteira e não se liberta da culpa. Aí ela começa a não mais registrar o presente. Porque ela está presa no passado culposo. Então perdoar é um ato de saúde, é um ato de sabedoria. Eu tenho uma aluna, foi minha aluna, no caso ela já formou, na aula de psicologia, eu dava disciplina de psicologia. Não sou psicólogo, sou psicanalista, mas eu tinha essa cadeira lá na faculdade. E aí estava falando, não sei porquê, entramos no assunto do perdão. E a faculdade, na época, comprou 50 exemplares do Terapêutica do Perdão para a biblioteca dela. E emprestava aos alunos. E os alunos liam e depois vinham atrás de mim me perguntar, enfim. Aí era uma aula sobre perdão. E eu estava explicando que o perdão, não sei nada de reencarnação. Só falei que o perdão era um ato de sabedoria. Que faz mal não perdoar. Que faz mal não se perdoar. Culpa e mágoa mata. E aí uma aluna falou assim, professor, olha só, eu tenho 25 anos. Eu tenho uma colega que foi minha amiga desde a pré-escola, desde o jardim da infância. Fizemos juntas o jardim da infância, 1ª a 4ª série, 5ª a 8ª série, 1º ao 3º ano do ensino médio, fizemos cursinho juntas. Só separamos na faculdade, que ela foi fazer Direito e eu vim fazer Educação Física. Eu namorava um rapaz desde os meus 18 anos. Então, estávamos noivos. Faltava 6 meses para eu me casar. Ela até me deu esse brinco aqui, ó. É um símbolo que eu lembro dela, porque é o brinco que ela comprou para dar de presente para o camarada. E aí só de raiva ela me deu para mim de presente. Quem também fui eu na história. E aí ela disse assim, há 3 meses atrás, 3 meses antes de casar, ele chegou para mim e falou que não me amava mais. Que ele estava apaixonado pela minha amiga, e foi embora. Agora, me diga o senhor, você acha que eu devo perdoar essa amiga, essa fura-olho? Mas eu não posso perdoar, professor. Olha o que ela fez comigo. Como é que eu vou perdoar aquele infeliz? Ele envolveu a minha família sonhou com um casamento de nós dois, ele era tratado como filho, e o desgraçado me deixa para ir embora com ela. Eu falei, e ela está onde agora? Falou, eles estão em lua de mel, professor. Realmente foram morar juntos. Eu digo, pois é, e você não consegue dormir, né? Não consigo. À noite meu coração bate forte, o ódio é tão grande que eu não consigo dormir. Aí eu falei, vamos imaginar a cena dos dois. Depois de horas de amor, exaustos, eles roncam. E você fica a noite toda em claro. Quem é que está pagando a conta? Quem é que teve alteração cardíaca? Quem é que está com síndrome do pânico? É você. Se você perdoar, quem vai ganhar? Você. Mas ela não merece. Mas você merece. Você merece. Mas não é fácil. Não é mesmo. Não é mesmo, gente. Leva anos. Talvez uma vida inteira. Mas em algum momento tem que começar. Ou começa agora ou começa depois. Nós não nascemos para alimentar mágoa. Nós nascemos para perdoar. Demora mesmo.
Mas tem que começar em algum momento. Porque se não começar, a perda da noite de sono vai virando gastrite, a gastrite vira úlcera e a úlcera vira câncer. E aí ela vai mais cedo para casa e, enquanto isso, a amiga e o ex felizes. Então não é o outro. A pessoa não erra conosco. Primeira coisa que a gente tem que sair é da síndrome da vítima. Ninguém erra conosco. As pessoas erram com a lei divina. Mas como não errou comigo, Luiz? Vou fazer uma pergunta para vocês. Existe injustiça? Hein, gente? Tem gente que ficou quietinha, hein? Tem gente que acredita que existe. Não existe injustiça. Tudo que acontece está pautado na lei de Deus. O que existe da nossa parte é a ignorância de onde veio. Ou fingir que não teve de onde veio. Mas tudo tem um porquê. Se nos acontece alguma coisa de ruim, é porque nós estamos colhendo. Claro que isso não dá direito ao outro de nos fazer sofrer. Uma vez eu vi um companheiro espírita dizendo assim: Aloysio, eu sei que a minha mulher sofre muito comigo, mas graças a mim ela está resgatando os débitos dela. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Aí eu falei para ele: olha, Jesus diz assim: o escândalo há de vir, mas ai de quem seja o seu instrumento. Então, primeiro, não somos vítimas, gente. Se a minha mulher me traiu, é porque eu devia. Ah, mas eu nunca traí ninguém nessa vida. E na outra. Lembra que eu falei do passado? Lá na Itália, não vou falar o nome da cidade, devia até ter trocado o país, agora já foi. Lá na Itália, um casal me procurou depois da palestra. O marido e a mulher. E ela disse: eu trouxe ele aqui porque o senhor é médium. Porque as pessoas acham que médium é mágico. Aí ela disse: mas na Itália, né? Mas na Itália você vai para televisão. Lá eu sou muito mais conhecido como médium do que como palestrante espírita. E aí ela disse assim: olha para mim, seu Luiz. Aí eu olhei. Ela disse: o que o senhor vê? Eu disse: nada. Aí chamou: vem cá. Aí chamou o marido. O marido veio, bem com má vontade. Luiz, você vê alguma coisa na minha aura que diz que eu traio o meu marido? Gente, se eu tivesse vendo, eu ia falar na verdade. Mas eu realmente não estava vendo. Eu disse: não. Mas está vendo, amor? A Luísio, ele cismou que eu traio ele. E por mais que eu fale não, ele não acredita em mim. Agora você acredita? Aí o homem disse: o senhor não está vendo nada mesmo? Não. Eu disse: não. Mas estava vendo. Era um problema que tiveram na vida passada. Ela traiu ele com um colega de trabalho a vida inteira. E ele não descobriu. Ele só foi perceber na vida espiritual. Na cabeça dele, a esposa era uma santa. Ele ama tanto essa esposa que ele reencarnou e desposou ela novamente. Porém, o inconsciente da descoberta no mundo espiritual estava presente. Porque o nosso inconsciente não perde nada, gente. Fica tudo aqui nesse HD fantástico. Então ele desconfiava, não era do presente, era do passado. E verdadeiramente no presente ela era uma mulher decente, uma mulher digna, não tinha traído ele. E ele voltou para casa, talvez um pouco mais de fé, mas não convenci ele não. Não convenci. Então não existe vítima. Vejam, os políticos que aprontam, que roubam, ninguém prende.
A gente fala, que desgrama que ninguém pega esses desgraçados. Ninguém pega. Eu não quero estar na pele deles. Eu não quero estar na pele desses sociopatas. Alguém pega. Alguém vai pegar. A consciência pega. Que a consciência vai com a gente, onde a gente vai. Onde está gravada a lei? Na consciência. Então nós somos vítimas. Se um amigo nos traiu, se um sócio nos roubou, se o marido me traiu, se a esposa foi infiel, não existe injustiça. Ponto. O que Jesus fala com a mulher da mulher adúltera? Olha como é que o evangelho é cheio de coisas. Jesus só olha para baixo assim, que é para não dizer que ele estava apontando o dedo. Ele falou, se alguém aí nunca fez isso com ninguém, pode atirar. Atira a pedra primeiro, só para eu ver. Olhando para o chão assim. Aí diz que os mais velhos começaram a sair de fininho, não sei o que tem contra os mais velhos, né? Os primeiros a abandonar. E depois os mais novos. E a mulher falou, aí levantou a cabeça, falou, mulher, cadê os caras que estavam te acusando? Os caras não, que na Bíblia não tem a palavra cara, mas cadê os que estavam lhe acusando? Ela disse, foram-se todos, Senhor. Nem eu te condeno. Vá e não torne-se a pecar. Você não faz de novo, não. Da próxima vez eu não vou estar aqui para te proteger. Então, se alguém fez algo comigo, é porque eu merecia. Porque se eu não merecer, a luz acaba, o botão do carro não funciona, alguma coisa vai acontecer para me proteger. Se aconteceu, porque eu mereço. E se o outro falhou, por que eu aponto o dedo? Por que eu não posso falhar? Quem disse que eu não falho? Quem disse que eu já não fiz? Quem disse que eu não posso fazer? Mas acima de tudo, gente, perdoar nos liberta. Nos liberta. Eu tenho mais quanto tempo? Já passei, né? Tá. Não, já pode terminar. Tá. Você me dá 10 minutos? 10 minutos, gente? Combinado aí? Ninguém vai levantar da cadeira para fugir, não? Tá bom. Tá ótimo. Eu tinha 11 anos de idade. Eu sou filho de mãe lavadeira. Eu vi minha mãe lavar roupa no rio. Eu vi minha mãe passar roupa com ferro de brasa. Aquelas calças branquinhas. Não sei como é que ela conseguia. Sem cair um cisco de carvão. Se caísse, perdia o serviço todo. Eu via porque eu buscava a trouxa de roupa e eu levava. Eu morria de vergonha de carregar a trouxa de roupa na cabeça. E meu pai era pedreiro, trabalhava na construção civil. Dois seres extraordinários que eu tenho a minha profunda admiração. Meu pai está com 82 anos. Uma figura fantástica. Então, eu tinha 12, tinha 11. E aí eu levava, eu estudava à tarde, então eu levava almoço para o pai, voltava para casa, depois ia para a escola. Uma das vezes que eu fui levar almoço para o pai, um outro menino estava levando almoço para o pai dele, que era ajudante do meu pai. Mas aquele menino tinha uma coisa diferente nele. Ele era menino, mas falava igual a menina. Andava igual a menina. Gesticulava como se fosse uma menina. Mas era um menino. E eu fiquei encantado com aquela coisa diferente. Porque o jovem, a criança, ele não é preconceituoso. O preconceito é algo que o adulto ensina para a criança. A criança em si, ela aceita, ela respeita as diferenças. E eu então fiquei encantado. E fomos conversando, e eu curioso, e aquele menino falando igual menina. O tempo passou. Eu fui para a 5ª série, e a aula era de manhã, então eu não podia mais levar almoço para o meu pai. Na 5ª série, tudo mudava. Até a 4ª, era só uma professora. Na 5ª, eu ia ter vários professores. As cadeiras, tal, ela disse, sente-se ali perto do Aloísio. Agora eu não estava mais sozinho. Quando eu olhei, quem era o menino, o aluno novato? Era um menino que falava igual a menina. Pronto, eu fiquei encantado. Ficamos aí, e aí enquanto o professor explicava a matéria, passava a matéria no quadro, ao invés de eu copiar a matéria do quadro, naquela época eu gostava de falar muito.
Então eu fiquei conversando fiado com o garoto. Deu a hora do intervalo, a professora falou, só sai os meninos jogando bolinha de papel num garoto que estava acuado no canto. Chamavam ele de mulherzinha, mariquinha e outros nomes vulgares que eu não vou repetir aqui. E ele chorava, assustado. Eu fiquei também assustado, chamei a coordenação espalhou os meninos, pegou o meu colega e levou para a sala da coordenação. A aula voltou e ele não voltou. A coordenadora entrou na sala, pegou o material dele e levou embora. No dia seguinte ele não apareceu. No outro dia posterior também não. Aí eu perguntei à professora, o que aconteceu com o meu amiguinho? Ela disse, os pais foram chamados na escola e ele foi transferido porque ele estava atrapalhando o andamento da sala. Veja, ele que estava atrapalhando o andamento da sala. Eu nunca mais vi o rapaz, o menino. Nunca mais. Eu estava lançando a primeira versão do livro Terapêutica do Perdão. Se alguém aqui lembra, era uma capa azul. Acho que eu cheguei a lançar na Senof, era uma capa azul, numa cidade aqui do estado do Rio de Janeiro. Eram 1.200 pessoas no auditório. Terminou a palestra. Eu fui fazer as dedicatórias. E tinha um senhor de barba branca, alto, olhos claros. Quando ele chegou perto de mim para eu autografar, eu fiz como eu faço sempre, para quem pediu o nome dele. E ele botou a mão em cima da minha e disse assim, como está o seu Joaquim e a dona Alice? Seu Joaquim e Alice são os meus pais. Eu disse, ele conhece meus pais. Estranho, né? Aí ele disse, eu sou fulano de tal, pai do seu coleguinha. Aí eu lembrei. Isso há uns 10 anos atrás. Exatamente há 10 anos atrás. Aí eu lembrei. Eu disse, então, como é que ele está? Ele disse, olha, a resposta vai ser um pouco demorada. Você tem um tempo depois para a gente tomar um café? Eu disse, tem. Terminei ali, pedi licença ao pessoal que estava me hospedando e fui na lanchonete tomar um café com ele. Aí ele me contou. Quando ele completou mais ou menos 15 anos, eu passei na rua e flagrei ele dando um beijo na boca de outro menino. Dei um tapa na cara dele e falei assim, sai da minha casa. Eu não tenho mais filho. E ele chorando, levantou-se do chão, foi até em casa, pegou a mochilinha do material escolar, tirou o material escolar, colocou algumas peças de roupa emboladas e saiu. E eu estava fazendo. Minha esposa chegou, viu aquela confusão no quarto e falou, cadê fulano? Aí minhas filhas falaram, olha, papai e eles discutiram e ele foi embora. Aí a minha esposa disse, como foi embora? Ele só tem 15 anos, nem 15 direito ele tem. Aí a menina falou, não sei, mamãe. Minha esposa saiu desesperada procurando o menino. E lá, ela o encontrou e foi até a casa da patroa. Ela era empregada doméstica, trabalhava com a mesma mulher durante 10 anos. Ela disse para a patroa, meu marido botou meu filho para fora. Ninguém quer meu filho. Ele é só uma criança. Eu estou sem cabeça. A senhora que é mãe como eu, tenha piedade de mim, me ajuda. Aí a patroa falou, mas não é aquele menino que quando vem aqui ajuda você a lavar a vasilha, arrumar as coisas? Ela falou, mas ele é um bom menino? Pois é, patroa. Olha, nós temos uma casa lá na capital do estado. E lá ele vai poder estudar, que lá o preconceito é menor. Vamos levar para lá e ele fica cuidando das coisas de casa.
enquanto a gente estiver lá, é bom que a casa vai tomar conta da casa. E assim foi feito. O menino cresceu, fez a madureza ginasial, fez o supletivo, abriu um salão de beleza, prosperou. O pai disse: eu estava em casa, assistindo o programa do Chacrinha, num sábado, quando de repente eu olho para a porta, Aloísio, ele ficou grande, ele cresceu, ficou um homem bonito, você tinha que ver, ele falou, 2 metros de homem, os olhos azuis da mãe, os cabelos encaracolados, mas que homem bonito. Quando eu olhei assim, eu fui para o quarto. Minhas filhas chegaram, foi aquela festa, minha esposa também, e ficaram conversando lá na sala e eu caladinho no quarto. Aí ele disse assim: mamãe, eu preciso fazer uma reunião de família com a presença do papai. A mãe disse: você sabe que é seu pai, está lá com a cara, com a tromba virada? É, mas eu preciso falar com o papai também. Minha mulher foi no quarto e falou: meu bem, o nosso filho quer fazer uma reunião conosco. Nosso filho não, que eu não tenho filho. Eu tenho só filha. Minha mulher, então, engoliu seco e falou assim: o meu filho quer conversar conosco. Vá agora para a sala. Você sabe, né, Luiz? Quando a mulher fala educado assim, normalmente a gente obedece. E aí eu fui para a sala com a tromba virada. E meu filho disse assim: mamãe, a senhora não tem mais idade para trabalhar esfregando o chão. A senhora está com um problema de reumatismo. Papai está com um problema de coluna, pegando no pesado. Então eu não gostaria que vocês trabalhassem mais. Eu queria que vocês trabalhassem assim, fazendo um artesanato, fazendo uma coisa leve que vocês gostassem, mas não trabalhar igual escravo. Aí o pai disse que deu uma gargalhada e falou: meu filho, olha só, a gente mora de aluguel. Tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar açougue, padaria, farmácia. Você acha que o dinheiro cai do céu? Ele falou: pai, eu juntei o dinheiro e nós vamos agora na imobiliária escolher uma casa para vocês. E as despesas, todo mês eu vou mandar um cheque. Eu quase caí para trás. Todo mês, o rapaz do correio levava o recado do cheque. Nunca atrasou um mês. E aí o jovem prosperou ainda mais. Montou do segundo salão, terceiro, salão no shopping, comprou um apartamento na área mais rica da cidade, trocava de carro todo ano, muitas festas, troca de namorados, drogas, década de 1980. Dá para imaginar? AIDS. Não tinha cura. Não tinha coquetel. Começou a emagrecer. Começou a surgir as manchas. E o público do salão sumiu. Quem vai cortar cabelo com a idético? E os amigos desapareceram, que amigo de farra só vai para farra. O médico amigo disse: se fosse eu, você, eu voltava para a casa dos pais. Porque pai e mãe é para sempre. E aí, novamente eu lá na sala, quando eu olho para a porta, não era meu filho. Era um cadáver, em pé. Ele tinha emagrecido tanto, Aloísio. Não sei como é que ele se segurava em pé. Eu olhei para ele, fingi que não estava surpreso. Falei: ô meu filho, que bom! Vem visitar o papai e a mamãe! Ele disse: não, pai. Eu estou voltando. O senhor me aceita na sua casa? Não é a minha casa, meu filho. A casa é sua, foi você quem comprou. Não, pai, a casa é nossa, porque eu dei para você e para a mamãe. Ô, meu filho, claro. E aí veio a mãe, veio as filhas, todo mundo fingindo que não estava vendo a cena. E abraçaram, fizeram festa, e uma filha disse: vai ficar no meu quarto. A outra disse: não, é no meu. E aí fiquei no quarto. O pai disse: médico, nem encostava a mão, enfermeiro, então nem chegava perto.
Eu que tive que fazer primeiros socorros, trocar fralda, fazer curativo, aplicar injeção. Era eu que fazia tudo. Eu e a minha esposa. Ela cuidava de dia e eu cuidava de noite. 2 camas de solteiro no quarto de uma das filhas. Uma madrugada, eu escutei uma voz fraca dizendo: papai, meu sono ficou tão leve, eu que tive o sono pesado, fiquei com sono leve. Eu pulei em pé e disse: o que foi, minha vida? Ele disse: papai, eu quero conversar com você. E eu disse: tudo bem, meu filho. Sentei-me na cama dele, pus a cabeça dele no meu colo e disse: o que foi, meu filho? Ele disse: papai, eu quero lhe pedir perdão. Perdão? Mas perdão de quê? Eu quero pedir perdão porque o sonho do Senhor era ter um filho homem. O Senhor teve 2 filhas. Aí quando eu nasci, o Senhor deve ter pensado assim: agora nasceu um homem, agora nasceu um macho. E veio eu, para te dar decepção. Me perdoa. Filho, não há motivo para eu te perdoar. Você é homem. Você é muito mais homem do que muitos que eu conheço. Homem não é aquele que engana as mulheres. Homem é aquele que honra o pai e a mãe. É aquele que é honesto. E isso você é. Eu não tenho por que te perdoar. Você é um filho excelente. Você pensou primeiro em nós. Antes de você comprar sua própria casa, você comprou a nossa. Então não tem motivo para te perdoar. Eu tenho que te agradecer, meu filho. Não tem nenhuma mágoa no meu coração. Perdoe você mesmo. Se perdoe. E aí, o menino baixou a cabeça e ele disse: já que você tocou nesse assunto, quem precisa pedir perdão sou eu. Sabe, meu filho, aquela cena que eu te dei um tapa na cara, nunca consegui apagar da mente. Toda noite eu lembro. A minha mão tão grande, você tão frágil, e eu fazer isso com o meu próprio filho. Por minha causa é que você pegou essa doença horrenda que está te consumindo. Me perdoa, meu filho. Deixa seu pai morrer em paz. Perdoar por quê, papai? Não foi o Senhor que me fez a doença. Foram as minhas escolhas. Não foi a homossexualidade, porque homossexualidade, heterossexualidade, é tudo igual. Foi o mau uso do livre-arbítrio. Foi o abuso. Foi usar agulha contaminada que me trouxe a doença. E depois, papai, quem é que tem um pai que pega no colo, que troca a fralda, que aplica injeção, que faz curativo? O Senhor é o melhor pai do mundo. Eu não tenho um pai, eu tenho 2 mães. Não tem por que eu te perdoar. Eu sou muito grato ao Senhor, papai. Você é o melhor pai do mundo. Papai, se perdoe. Papai, eu te amo. Eu te amo muito. Mais que a minha voz seja capaz de expressar. Diga à minha mãe que eu a amo muito. Minha mãe é a coisa mais doce que pode existir. Fala você mesmo, meu filho. Não vai dar tempo. E aí, a única coisa viva no corpo dele
quebra os olhos, se fechou. Com a mão trêmula, eu encostei no coraçãozinho dele, que já não batia mais. A mulher, Luiz, parece que ela tem um sexto sentido. Minha mulher invadiu o quarto na hora, eu não sei de onde ela surgiu, e ela disse: meu filho, o que aconteceu com meu filho? Era mais de 1h da manhã, e eu disse: ele se foi, meu amor, ele bateu asas, não, ele mandou dizer que te ama muito, mandou te agradecer. E eu e a minha esposa ficamos ali abraçados ao corpo morto do meu filho, sem perceber o nascimento do dia. Interrompido pela minha filha mais velha, que tomou a providência do funeral. Eu fiquei desnorteado. Procurei o sacerdote da igreja que eu frequentava e disse a ele para fazer oração pelo meu filho. Ele disse: não adianta. Seu filho era gay. Sabe o que acontece com os gays? Eles vão para o inferno. Então não adianta fazer oração. Ele disse: mas ele era um bom menino, ele era um bom filho, ele ajudou os pais. Não importa, ele era gay. Eu tomei raiva de Deus. Porque se ser um bom filho não é o suficiente, então não me interessam as coisas de Deus. E aí eu desisti de comer. Desisti de viver. Parei. Fui emagrecendo. Minha filha me internou no hospital, do lado de um outro doente. Eu comecei a conversar. Ele era espírita. Ele começou a me falar da imortalidade da alma. Ele começou a me falar de que a morte não existe. Eu fiquei encantado com aquelas ideias. Eu voltei a comer. Tive alta. E desde então passei a frequentar aquele centro espírita que você estava fazendo palestra. Aí eu te pergunto: onde está meu filho? Porque o Espiritismo diz que não existe o céu e o inferno. Para onde ele foi? Aí eu vi aquele rapagão bonito, de olhos azuis. O perispírito era verde cana, verde neon, verde assim, bem mais claro que isso aqui, ó. Aí ele chegou, abraçou o pai, só que ao abraçar o pai, ele sumiu dentro do pai. Aí que eu fui ver a importância do abraço. Ele fundiu com o pai. Depois ele se afastou. E o pai começou imediatamente a chorar. E ele então, com as costas da mão, delicadamente enxugava as lágrimas do pai, ou tentava enxugar. E ele disse: meu filho, onde está meu filho? Eu disse: aí, do seu lado, te abraçando, acariciando o seu rosto, tocando o seu cabelo. Ele disse: então, essa sensação gostosa que eu estou sentindo é a presença do meu filho? Eu disse: é. Isso é a imortalidade da alma. Isso é o amor. Você pode não ver, mas você sente. Então, todas as vezes que eu senti isso, é porque ele está presente. Eu digo: é. Todas as vezes que a gente sentir isso, é porque nosso ente querido está presente. Toda lembrança é uma presença. Esse amigo, a partir dessa história, o livro mudou a configuração. Quem tem o primeiro exemplar, não tem o último capítulo que encerra o livro, que é essa história do meu amigo. E todas as vezes que eu falo, eu tenho que me segurar para eu não me emocionar, porque ele sempre está presente. É como se eu evocasse ele quando eu conto a história dele. Por isso, eu tenho muito respeito, eu tenho muito carinho com o homoafetivo, com o bissexual,
eu aprendi a respeitá-los, graças a esse meu amigo, que me encantou, porque ele era diferente de mim. E quem de nós é igual ao outro? Todos somos diferentes. Então a gente tem que respeitar a diferença. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Queremos agradecer muito